Tudo começou em uma tarde de verão. Eu estava jogando tranquilamente no meu quarto quando ouvi o carteiro deixar algo na caixa do correio. Parei o jogo e fui buscar a correspondência. Havia apenas uma caixa de CD e uma carta. Era do meu melhor amigo Kyle. Eu não tinha notícias dele há 2 semanas. A carta estava como se tivesse escrita com pressa e dizia: Tom, eu não aguento mais, eu preciso me livrar disso. Eu acredito que você pode fazer isso por mim. Eu não posso, ele me persegue. Se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. É tarde demais pra mim. Destrua o disco. Faça isso o quanto antes. Nem pense em jogar, é o que ele quer. Apenas acabe com ele, por favor. Kyle. Depois de ler a carta, não entendi nada. Kyle estava pregando uma peça em mim? Olhei a caixa e o CD dentro, não tinha nada estranho, só havia as palavras Sonic.exe, escritas com um marcador preto. Como isso poderia me machucar? A verdade é que eu queria muito jogar. Já disse que sou fã do Sonic. Subi pro meu quarto e instalei o jogo. Quando o título apareceu, percebi que era um dos primeiros jogos do Sonic. Tudo parecia estar normal. Até por uma fração de segundo eu parei para ver algo estranho na tela inicial. O céu escureceu e o emblema do título estava enferrujado e arruinado. O Sega 1991 foi substituído por 666. E a água ficou vermelha. A coisa mais assustadora eram os olhos do Sonic, pretos e sangrando com 2 manchas vermelhas brilhantes, olhando para mim. Seu sorriso também era assustador. Quando chegava na tela para escolher os personagens, havia Tails, Knuckles e Dr. Robotnik. Agora eu tinha certeza de que estava acontecendo algo, quero dizer, como você pode jogar como Robotnik em um jogo clássico do Sonic? Naquele momento percebi que estava jogando um jogo hackeado. Fui encorajado a continuar. Escolhi o Tails e, ao selecioná-lo, o jogo congelou por cerca de 5 segundos e ouvi uma risada arrepiante. Comecei a jogar e fiz Tails correr, como em qualquer um dos jogos clássicos do Sony. Um terreno plano e algumas árvores. Depois de um tempo, vi alguns pequenos animais caídos mortos no chão e sangrando. Tails estava com uma expressão triste e a música começou a diminuir. Continuei avançando com Tails, mas ele foi afetado. Subindo uma colina, lá estava o Sonic, encostado numa árvore. Ele estava com os olhos pretos e um sorriso maligno. Tails parecia estar realmente assustado. A tela ficou preta por cerca de 7 segundos e um texto branco apareceu formando a mensagem: Olá, você quer jogar comigo? Mas o que estava acontecendo? Tails reapareceu na tela, ele estava muito assustado. Ele veio até mim com uma cara apavorada. Ele queria que eu o tirasse de lá. Começamos a correr. De repente, eu vi a risada arrepiante novamente, e Sonic apareceu com os olhos pretos e vermelhos. Continuei correndo com Tails, mas Sonic continuou o perseguindo voando, até que ele o pegou. Ele pulou no Tails um pouco antes da tela ficar preta, e ouvi um grito. E apareceu um texto. Você é muito lento, quer tentar de novo? Embora não quisesse, tinha que continuar jogando. Desta vez, escolhi Knuckles. Eu ouvi a risada novamente e uma mensagem apareceu. Você não pode correr. Nesse nível, o céu estava avermelhado e o solo metálico. Knuckles estava olhando para mim com medo, assim como Tails antes. Comecei a jogar, mas a risada desesperadora voltou. Sonic apareceu bem na frente de Knuckles, com aqueles olhos malignos e em uma nuvem pixelizada de fumaça preta. Knuckles parecia desesperado, ele tentou se defender, mas Sonic o pegou. A tela escureceu e pude escutar o grito. O que está acontecendo? Fiquei muito assustado e decidi parar de jogar. O jogo tinha me deixado exausto, então dormi. Mais um pesadelo assustador rapidamente arruinou meu descanso. Podia ouvir Knuckles e Tails gritando por ajuda. Eles estavam abandonados? Tomei coragem e comecei a jogar novamente. Quando iniciei, só podia selecionar Robotnik. Desta vez a tela era uma espécie de corredor com paredes roxas. Havia velas que emitiam uma luz vermelha e respingos de sangue na tela. Comecei a correr com o Robotnik. Ele não parecia nervoso como os outros dois. Conforme ele avançava, as paredes ficavam cada vez mais escuras. As velas começaram a emitir uma luz azul misteriosa. E a horrível risada soou novamente. Já estava aqui. Sonic apareceu bem na frente do Robotnik. Dessa vez parecia muito mais real. Ele tinha o sorriso mais horrível que eu já tinha visto. E seus grandes olhos choravam sangue. Eu congelei de medo. Tails, Knuckles, Robotnik e possivelmente Kyle haviam desaparecido por causa desse ouriço macabro. Eu teria que ser o próximo. Vi como o Sonic hiperrealista avançava sobre a tela. Ele estava vindo na minha direção. A tela ficou preta. Naquele momento quase desmaiei. Um último texto apareceu em preto. Pronto para a segunda rodada, Tom? A risada maníaca soou como se Sonic estivesse bem atrás de mim. A tela inicial apareceu com Tails, Knuckles e Robotnik acabados. Eu chorei por eles. Eles estavam para sempre presos naquele maldito jogo. Tentei tirar o jogo do computador, mas não consegui. Ouvi uma voz que parecia um sussurro.
Tente deixar isso mais interessante pra mim, Tom. Eu me virei para ver de onde vinha a voz e o que vi me fez gritar. Sentado na minha cama estava uma pelúcia do Sonic, sorrindo com manchas de sangue nos olhos. Vou me apresentar. Meu nome é John Koyfer. E agora que a história de Ben Drowned, ou Ben the Drowned, se popularizou, eu gostaria de esclarecer alguns fatos que estive investigando após a sua morte. Começarei do princípio. Ben e eu estávamos na mesma classe. Era um menino muito tímido, mas logo nos tornamos amigos porque compartilhávamos a mesma paixão por videogames. Um dos nossos favoritos era em sua casa para irmos juntos à aula. Não havia... Me lembro de quando era jovem, adorava meu Nintendo 64. Perceptivelmente, voltei para a sala do castelo salvá-los. E no quadro a imagem da minha família era totalmente assustadora. Pedra vermelha, e agia como um louco, pulando de um lado para o outro. Presentes. Por fim, a maldição havia acabado. Perguntar ao sacerdote o que poderiam fazer. De repente, uma noite, a criatura apareceu, ajoelhada diante do padre. Sangue e chamas saíam de seus olhos mais ferozmente do que nunca, e seus gritos desesperados tentavam calar as orações do povo. O padre reuniu coragem para se colocar à frente dele. Pronunciou alguns versículos e o aspergiu com água benta, momento em que o monstro deu um grito de dor e explodiu, como uma grande bolha de sangue, encharcando todos ali presentes. Por fim, a maldição havia acabado. Começou a se espalhar o boato de que era um veio ao meu conseguiu se vingar e me vencer por pouco. Lembro que naquela ocasião fui eu que tive uma sensação de frio intenso quando me congelou com um ataque e um cansaço extremo que chegava a ser doloroso. Me olhou estranhamente, com uma expressão sinistra de triunfo e raiva. Mas em vez de me assustar, me senti mais estimulado e o desafiei com um "venha, vamos continuar". A luta foi sangrenta e feroz, com nós dois lutando no limite de nossas forças, como se soubéssemos que havia algo mais importante em jogo. Cada golpe doía como se realmente tivesse sido em mim. Também me lembro dos gemidos de sofrimento do meu parceiro. Os dois melhores amigos eram de repente os inimigos mais mortais. E no último suspiro, quando ambos estávamos no limite de nossa energia, o venci. Estava completamente eufórico. Tinha uma sensação de poder que nunca havia sentido antes. E com uma terrível sede de sangue, fiz a combinação de movimentos necessária para a atacada final. De repente, recuperei a consciência e senti algo úmido e quente em minha mão. Virei meu olhar e vi que tinha o coração de meu amigo, ainda batendo, que havia sido arrancado diretamente do seu peito. Levantei a cabeça e pude ver como ele me olhava com os olhos vidrados de pânico, que parecia dizer que sua vida tinha sido curta demais. Não pude acreditar quando vi minhas mãos ensanguentadas e a espuma saindo da sua boca. Fiquei ali parado, sem pensar, sentindo pena de mim mesmo. Matar em um videogame parece fácil, mas na realidade... Acho que naquele momento eu estava quase tão apavorado quanto ele. E fiquei ainda mais quando de repente começou um calor intenso no quarto e um brilho vermelho que vinha das minhas costas. Começou a atingir tudo ao meu redor. Tentei me virar para ver, mas as garras me prenderam por trás. Na tela agora havia um leito interminável de cadáveres empilhados e meio devorados. Uma náusea me invadiu e eu estava prestes a vomitar quando um hálito, acompanhado de um cheiro forte de enxofre, sussurrou atrás de mim. Pronto para outra partida? Não se esqueça.